Eu sei, cara. Então, vamos começar aí pela sua visão, né? Da última reunião do Banco Central. É uma reunião que está gerando burburinho, como já se imaginava, né? Então, o Banco Central ele optou por interromper o ciclo de corte de juros. Então, a taxa Selic no Brasil estava caindo, veio lá de quase 14%. E agora parece que interrompeu o ciclo de corte, pelo menos por enquanto, em 10,5%. E aí tem muita gente falando, pô, deveria ter caído mais, porque isso vai estimular a atividade econômica brasileira e tudo, e outras pessoas, pô, deveriam parar mesmo, porque, ó, câmbio é isso desvalorizando, subindo, expectativa de inflação subindo também. Qual que é a sua visão sobre o que aconteceu? Será que o Banco Central ali, na sua visão, né, tomou o caminho correto? Como é que você vê esse posicionamento? Não, a gente está no caminho certo, né? A tese de que a gente precisa artificialmente baixar juros para estimular crescimento fracassou no governo Dilma e não é agora que vai funcionar. Eu vejo o governo Lula atacando o Roberto Campos Neto, né, por causa da taxa de juros, como se fosse um número que ele tirasse do Roberto da cabeça dele, né? E não o resultado da situação fiscal do país, né? O governo ele quer o Haddad finge que está comprometido com austeridade fiscal, aumentando a arrecadação, né, cada vez mais buscando frentes para tributar, para arrecadar mais, mas o governo nunca fala em corte de gasto. Né? Aliás, quando, por exemplo, uma Simone Tebet da vida vai falar sobre desvinculação das receitas da União, tem um escândalo, né, dentro do governo falando que isso é um absurdo, que não pode ser feito, como se fosse razoável a gente ter mais de 90% do orçamento sendo despesa obrigatória e a gente não podendo revisar se o gasto está funcionando, se ele não está funcionando, se ele é bem feito, se ele é mal feito. Fazer o spending review, né, que é o que se faz no mundo desenvolvido, né, saber o Congresso e o governo analisarem se as despesas estão sendo bem aplicadas, se tá num volume aceitável ou não, né? E é uma avaliação que a gente não faz aqui, né? O presidente da República manda se a gente tem despesas discricionárias não obrigatórias, mas que na prática boa parte são obrigatórias, como conta de luz, né? Entra de ministérios, de repartições públicas, entra no orçamento discricionário, mas na prática é obrigatório. Então, a gente está falando na prática de o presidente da República mandar em 8% do orçamento, na prática, né? E aí, quando se fala em corte de gasto, em desvinculação de receita, fazem um escândalo como se fosse o fim do mundo, quando na realidade nenhum país se desenvolveu tendo um orçamento tão engessado quanto o nosso. Então, tem muito ataque contra o Roberto Campos Neto, mas a taxa de juros é o reflexo do preço do dinheiro, né? O reflexo da situação fiscal do país, do governo não fazer nenhuma sinalização de corte de gasto. E aí, quando o governo não dá o exemplo, todos os outros poderes também vão querer aumentar os seus gastos. E aí o Congresso Nacional quer bilhões de emenda de comissão para substituir o orçamento secreto. O Judiciário quer quinquênio para ter aumento de salário. Então, você tem despesas cada vez maiores com a elite política, com a elite do Judiciário, com a elite do Ministério Público, com a elite do funcionalismo público federal. E o governo demonizando, né, o Campos Neto como se ele fosse o responsável pela taxa de juros como ela está hoje. Ainda mais considerando que os quatro, salvo engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, Tá correto. indicados pelo PT, votaram junto. Né? Aham. Então, assim, e aí, qual que é a culpa é dele e o próprio pessoal que vocês indicaram votou junto, acompanhou a votação, e aí? Né? Qual que é a justificativa? Então, eu acho que ele sofre essa campanha, é como em 1984, né, o Goldstein, né, que era sempre o inimigo externo que o regime totalitário utiliza para jogar toda a responsabilidade do que está acontecendo de ruim. Né? Ou então, ainda no mesmo livro, hora você está em guerra, você sempre está em guerra, você sempre precisa de um inimigo externo, hora você está em guerra com a Eurásia, hora você está em guerra com a Lestásia. Então é sempre uma justificativa de precisar ter um vilão, precisar ter um inimigo para justificar o próprio fracasso do governo. Né? Perfeito, perfeito.